Bom dia! Começa mais um programa aqui na sua IPP TV, a sua TV missionária. Tá começando tudo mais agora pela sua manhã. E eu convido você a ficar aqui com a gente ligadinho, acompanhando, interagindo. Participe, gente. Participe deixando sua mensagem, colocando aqui, dando um oi aqui no nosso chat. Já tô de olho até. Então me fala, de onde você tá falando? Como é que tá o clima aí? Aqui em São Paulo, gente, aqui em São Paulo, ó, já dá pra perceber pela roupa, né? Essa gola grossa aqui, esfriou, tá bem fresquinho aqui. E eu queria saber como é que tá o clima aí na sua região. Tá friozinho também ou não? Tá bem quentinho aí, pessoal do norte, nordeste? Como é que tá o clima aí? Deixa aqui sua mensagem, vamos conversar. Como é que tá a primavera aí na sua região? Como é que tá o clima? Vamos compartilhar aí, conversar um pouquinho durante esta manhã. E eu começo com a nossa frase de reflexão de hoje. A oração é uma ocupação adequada para um pecador. E um pecador é a melhor pessoa para exercer a oração. Essa frase é de Charles Spurgeon. Então, fica aí para você meditar, para você pensar nisso, porque, né, a gente precisa estar nesse momento de comunhão com o Senhor. E às vezes a gente, quando está num momento difícil, está em pecado, às vezes a gente quer manter a distância, falar, ai, não vou conversar, não sei se eu estou bem para falar com Deus, olha só, eu pequei, eu errei, mas Ele te conhece, Ele já sabe, e é nesse momento que a gente tem que voltar a nossa atenção, voltar a nossa oração para Deus mesmo, é nessa hora que a gente precisa conversar. Então, ó, vamos participar. Gente, o chat começou mesmo. Olha que legal. Já começo mandando um bom dia, então, para a Delva Souza, dando aqui bom dia, tá aí toda a equipe do Tudo Mais, Graça e Paz. A Sônia Brigadeiro, sim, já orei. O seu Francisco também aqui participando. Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. O Antônio Manuel, olá, diretamente do Rio de Janeiro. O Francisco Poeta aqui colocou um ótimo dia, amém. E o seu Francisco, ele colocou aqui, ó. Aqui é o irmão Francisco de Ituiutaba, Minas Gerais. E gostaria de estar pedindo oração para o meu filho Gabriel Washington, minha esposa e irmã Maria, e para os meus irmãos e irmãos, e o meu pai Geraldo. Então fica aí, ó, gente, já printa as mensagens, ó. Quando é pedido de oração, a gente já printa e aí, no momento, a gente já coloca, insere esses pedidos também na nossa oração. O Adilson Lemos também, olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. A Neuza também, bom dia. Tá muito calor. De onde você está falando, Neuza? Onde está esse calor? Me conta. O Antônio, bom dia. Que Deus te proteja sempre. O Adilson, diretamente do Ceará. Olha só, gente, que legal. Continue mandando sua mensagem, vamos interagir. Eu quero ver seus recadinhos aqui, hein? E agora, a nossa querida nutricionista Mariana Sanaiotti, ela preparou um vídeo muito especial para o dia de hoje, que é o Dia Mundial do Coração. E pensando nisso, ela trouxe umas dicas, né, e uma mensagem para nós sobre a questão da importância da gente cuidar dos alimentos para cuidar da saúde do nosso coração, das nossas veias. Então, se liga aí no nosso Viver Bem Mais com Mariana Sanaiotti. Olá pessoal, tudo bom? No dia 29 de setembro, nós estamos comemorando o Dia Mundial do Coração. E visto que a nossa população hoje, ela enfrenta uma pandemia de doenças crônicas não transmissíveis, que são obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemias e por aí vai, eu achei muito importante nós abordarmos esse tema hoje. Então, primeiro ponto, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós temos em média 14 milhões de pessoas que sofrem de doenças cardiovasculares e mais ou menos 400 mil que chegam a óbito anualmente. Já que ela é considerada uma doença crônica não transmissível, ela pode sim ser prevenida se nós tratarmos desde o começo da vida. Claro que dependendo da idade, então tipo, um adulto por volta de uns 30 anos, enfim, pode ser sim que nós, incrementando hábitos mais saudáveis, possamos sim prevenir o desenvolvimento de uma doença cardiovascular. Só que quanto antes nós começarmos essa rotina mais saudável, melhor vai ser a garantia. Então já falei aqui em algum vídeo a respeito da alimentação de bebês, do quanto é importante nós iniciarmos desde o comecinho da vida a alimentação saudável, a alimentação
sem industrializados, sem produtos ricos em açúcar e sal e por aí vai, nós precisamos sim incrementar desde as nossas crianças até os idosos uma rotina sim mais saudável. Então, vamos abordar então agora alguns aspectos alimentares que é importante nós incrementarmos na nossa rotina. Então, a primeira vai ser os peixes, eles são ricos em ômega 3. Geralmente os peixes de águas frias, eles possuem uma fonte maior de ômega 3. E é uma gordura muito boa, que ela ajuda sim a diminuir tanto as gorduras ruins que nós temos no corpo, o colesterol ruim, quanto a alimentar as gorduras boas, como a HDL, por exemplo. A aveia também ela é um alimento muito importante de acrescentarmos. Ela é rica em fibra solúvel e as fibras ela têm a capacidade de reduzir a absorção das gorduras no nosso organismo. As oleaginosas elas também são importantes porque elas também possuem gorduras boas, assim como os peixes, por exemplo, possuem mono e poliinsaturadas. E elas também contribuem no aumento do HDL. Além disso, as frutas, as verduras, os legumes, pelos fatos de elas serem coloridas, elas contêm diversos nutrientes diferentes e esses nutrientes são muito necessários na formação e no funcionamento do nosso corpo. Porém, nós temos alguns alimentos que eles devem ser não evitados, mas alguns evitados, mas alguns podem ser consumidos de forma moderada. Então, a gordura saturada, em especial, é uma gordura que aumenta o nosso colesterol e ela sendo consumida em excesso, ela sim alimenta e aumenta a possibilidade de desenvolvermos doenças cardiovasculares. Então, em especial, a gordura saturada ela vai estar presente nas carnes vermelhas, nas gorduras, tanto das carnes como as peles das aves, do frango e por aí vai. A manteiga também, porque ela é rica em gordura saturada, ela é só gordura. Os leites e derivados que são ricos em gordura, então, do tipo integral e amarelos e laranjas. E geralmente também os embutidos também acabam sendo um problema, porque eles também são fontes de gordura saturada. E como eu disse, todos eles alimentam as gorduras ruins que nós temos no corpo e ao passar do tempo eles podem aumentar a possibilidade de adquirirmos uma doença cardiovascular. Uma outra gordura também que é perigosa é a gordura trans, que é uma gordura geralmente desenvolvida pela indústria, e ela vão ter em alimentos mais industrializados, então a margarina, os bolos, massa, pizza, sorvete, biscoito, chocolate, todos esses alimentos que contêm gordura, eles geralmente são feitos da gordura trans, que também é uma gordura que a longo prazo podem gerar problemas para a saúde. Fazendo um adentro a respeito do açúcar, que ele é hoje nós temos uma população que consome muitos alimentos açucarados, não só a adição em bebidas e em preparações com açúcar, mas também produtos industrializados. E lembrando que o açúcar ele está intimamente relacionado à obesidade e à diabetes. E eles são fatores extremamente de extremo risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E também nós temos o sal, o sódio, que também consumido em excesso, ele também aumenta a pressão arterial, que também está ligada às doenças cardiovasculares. Então, além da alimentação, nós temos alguns pontos que nós também podemos melhorar, que é a questão do nosso sono. É importante nós dormirmos em média de 6 a 7 horas por noite. O consumo de água também é extremamente importante. Nós devemos consumir em média 2 litros de água. Lembrando que para aqueles que praticam atividade física deve-se ter um consumo ainda um pouquinho maior, em mais de 2,5 litros a 3. A atividade física diária também é essencial. Então, pelo menos 30 minutos de caminhada é o mínimo que nós temos para sair do sedentarismo e colocar o nosso corpo de forma mais ativa. E também cuidar da nossa saúde mental. Hoje, muito mais por conta da pandemia, que foi uma mudança drástica no mundo todo, houve um aumento muito grande de ansiedade e depressão. E, infelizmente, esses dois fatores,
eles podem aumentar a pressão arterial, e a pressão arterial, como nós sabemos, ela também não é boa para o coração, ela machuca o coração e ela também pode desenvolver uma doença cardiovascular. Então, é necessário sim nós termos dias tranquilos. Então, separe um momento do seu dia para ter um momento de relaxamento, seja lendo um livro, fazendo uma meditação, lendo a Bíblia, orando, ou até mesmo assistindo um filme, mas ter um momento de relaxamento para poder descansar o corpo e a mente. Ótimas dicas aí para a gente prestar atenção na nossa alimentação. E é importante também, gente, se possível, claro, né? Você tem um acompanhamento com o nutricionista, com o médico, porque às vezes aquele alimento que talvez é saudável também, às vezes não cai muito bem para a gente. Então é complicado quando a gente tenta manter um cardápio saudável, que a gente, né, pega na internet, vai formando ali um cardápio, e muitas vezes algum alimento não cai muito bem para a gente. Então é bom a gente ter essa orientação médica, a gente buscar e se conhecer também, conhecer o organismo, ficar de olho. Eu comi, não fiquei bem hoje. Então, a gente tem que cuidar mesmo, tem que ter um autoconhecimento para a gente poder desfrutar de dias melhores, né, com mais saúde. Mas fica esse alerta ainda mais hoje, né, que é o Dia Mundial aí do Coração. A gente tem que ficar de olho, sim, atividade física, alimentação e tudo aquilo que a gente já sabe, hein? Perguntaram aqui se essa live vai ficar salva, o Ipro Osasco. Sim, ela fica salva, você consegue sim acompanhar e ela tem reprise no período da tarde. Então você pode também assistir novamente todo esse conteúdo no período da tarde. Então você tem algumas oportunidades aí de acompanhar toda a programação. Lembrando que para você que é novo aqui no canal, nós vamos ao ar, né, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 10h15. E à tarde também tem reprise, então você consegue assistir. Mas eu queria ver um outro programa. Você pode ir no canal IPP Play ou no nosso próprio canal. Ele fica salvo os 10 últimos programas. E aí você pode acompanhar tudo, tá bom? E agora, nós temos o nosso parceiro queridíssimo aqui da IPP TV, que é a Finger Morumbi. Exatamente, você que está pensando em investir aí em móveis planejados para o seu espaço, você já pode contar com eles. Sabe por quê? Porque eles têm uma estrutura muito boa que dá todo o suporte, gente, para você que está pensando aí de ter móveis de qualidade na sua casa. Conheça um pouquinho mais dessa empresa. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Só acessar o site www.fingermorumbi.com.br. Pode no Instagram, @fingermorumbi, e tem o WhatsApp, que é o 011, porque a loja fica em São Paulo, 990187891. Pensou em imóveis planejados, pensou em Finger Morumbi? E agora a gente continua falando em recadinho, tem muito recadinho aqui. A Saminha também está participando com a gente, dando um bom dia, falando paz do Senhor, amém. Francisco é diretamente de Boa Vista, lá em Roraima. Luciene, professora, dando um bom dia para a gente. A Vera Lúcia também. Adeir Lima também, a paz do Senhor Jesus Cristo, assistindo de Queimados, Rio de Janeiro. Aqui, a Loisiane, também de Shalom, bom dia. O Francisco, aqui, o poeta e compositor, colocou: também preciso de oração para o meu tio Raimundo, que está internado. Gente, já printa aí o pedido de oração, que tem mais pedidos aqui, hein? A Saminha colocou: oração pelo meu filho jovem, João Henrique Bonfim.
A Sueli dando um bom dia de Volta Redonda. Assunto importante que temos vivido nas igrejas. Aqui, deixa eu ver, tem o Pantali, a Cleude, bom dia, Tainá, que Deus nos abençoe. Aqui, diretamente da Bahia, tá sol, muito calor. Diretamente de Camaquã, Bahia, da Igreja Presbiteriana de Léo Ventura. Ele colocou aqui, o seu Francisco colocou, esqueci de falar que nós somos da primeira Igreja Batista de Ituiutaba, Minas Gerais. E o nome do nosso pastor é o Valdenio. Olha, muito bom. E a Maria Alice também aqui, ó. A Delva já colocou, o açúcar e o sal são os meus maiores problemas. Você diz no sentido de excesso, de gostar muito do doce, da coisa bem temperada. É complicado mesmo a gente acostumar aí com um temperinho mais light, né? O sal ali equilibrado. Mas é uma questão de prática que a gente tem que ir aos pouquinhos trabalhando isso, porque de fato o açúcar em excesso, o sal em excesso não são bons aliados para a nossa saúde, né? E agora, o Tudo nas Redes. Ontem eu estava na redação e uma amiga mostrou, assim, a colega de trabalho, né? A Dani, ela senta do meu ladinho. Ela falou assim, Tainá, olha que lindo esse coral lá da Romênia. Eles cantando, né, uma música para Jesus Cristo. Eles estavam louvando. O coral é a coisa mais linda. Eu falei, eu vou pegar um trechinho e compartilhar hoje no Tudo nas Redes também. Vamos assistir um trechinho? Iisus, înălțat în slavă, ochii mei spre El privesc și fața Lui o săresc. Îl văd pe Iisus, îmbrăcat în slavă, pe tron El e înălțat, iar mantia-i umple templul. Și îngerii tale cântă glorie, toți cei sfinți îi cântă glorie, tot pământul-i cântă glorie în glorie, glorie mielului. Cântăm cerului sfânt ce șade pe tron și cerul domnește pe slavă lui. Mielului sfânt cel mare a fost, este și bine. Olha que legal, gente, o coral completo é muito bonito também. Eu não sei se esse vídeo também te alcançou, chegou aí até você, mas ele também estava circulando. Então é muito legal a gente poder ver, né, esse material tão bonito, a gente poder compactuar disso e compartilhar, né? A Romênia é um estado laico, né, não tem uma religião oficial, no entanto, tem muitos cidadãos que são cristãos, 86%, aí também tem os que se declaram o catolicismo, 4,7%, o calvinismo, 3,7%, e ações não, ações dominantes, ações pentecostais, né, 1,5%, a igreja grego-católica, 0,9%, então, tipo assim, vamos também orar pela vida, né, desse povo, para que mais trabalhos como esse, que a palavra de Deus possa ser propagada, possa cada vez mais alcançar vidas também, não importa onde a ação aconteça, mas que nós todos possamos orar com o mesmo propósito, que é que o nome do nosso Senhor seja conhecido em todos os lugares. E a gente continua agora com o nosso Perguntados de hoje na telinha. Aqui tá fácil. O que está escrito no último versículo da Bíblia? O que está escrito no último versículo da Bíblia? Opção A, eis que venho em breve, amém. Opção B, a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. Opção C, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Qual opção está correta?
Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Ainda hoje, nós vamos falar sobre a questão da depressão da adolescência. Durante essa semana, nós começamos ontem à noite a nossa conferência de saúde mental e fé. E nós vamos ter hoje à noite ainda, são 3 dias, vamos até sexta com esse evento, com essa conferência que acontece ao vivo aqui na IPP-TV. E aí, nesse propósito, aqui também no Tudo Mais, a gente está trazendo temas referentes também ao assunto para a gente poder abordar. Então, hoje nós vamos conversar com o Leandro Sola, ele é psicólogo e ele tem um trabalho diferenciado com os jovens, com os adolescentes. Então, nós vamos falar sobre a depressão na adolescência. Então, não saia daí que a gente volta já. Toda terça, às 9h30 da noite, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres que estão em pauta, num programa cheio de surpresas. Horário alternativo aos sábados, às 10 da manhã. Maternidade na Real, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Só coisa boa! O nosso café está em novo horário. Agora, mais cedo, às terças e quintas-feiras, 7h30 da manhã, o reverendo Mariano Alves Júnior te leva para conhecer os campos missionários da JMP. Também tem louvores em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. É o Café, Prosa e Missões em nova temporada. IPP TV, a sua TV missionária. Eu amo estar na igreja, eu amo participar das atividades e dos cultos, mas eu me sentia meio deslocada. Faltava aquela sensação de pertencimento. Afinal de contas, já não podia mais participar do grupo de jovens e já não me encaixava mais no grupo de casais. Por outro lado, quando me falaram do UNO, um novo olhar, confesso que fiquei meio desconfiada. Afinal de contas, do que se tratava? Era o grupo casamenteiro? E definitivamente esse não era o meu foco. Mesmo assim, resolvi conhecer e não saí mais. Lá encontrei pessoas que estão vivendo um momento de vida em condições parecidas com a minha. Trata-se de um grupo que promove crescimento espiritual, relacional, atividades de lazer e comunhão, com foco em adultos solteiros, divorciados e viúvos, e que buscam uma vida plena com Jesus Cristo. E sobre aquela questão dos relacionamentos, só posso dizer que esse novo olhar fez muita gente se enxergar dentro do grupo. As tardes da IPP-TV tem muita teologia e ensino, sempre a partir das 2h30. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Nas terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira tem o programa que orienta você em todas as questões da vida, aconselhamento bíblico. E às sextas, Helenivação te convida para conhecer o mundo da capelania, gente cuidando de gente. Fique ligado nas tardes da IPP-TV, a sua TV missionária. Toda quinta-feira às 9h30 da noite, o reverendo Nilson Júnior traz para você as lições da sã doutrina. É tempo de crescer em conhecimento de Deus. Aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas. Horário alternativo aos domingos, às 10 da noite. Sã doutrina, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. A IPP-TV faz 2 anos com muitas novidades. Agora suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com o Palavra e Viola. Às 7h30 da manhã tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola. IPP-TV, a sua TV missionária.
Estamos de volta. Que bom que você continua ligadinha aqui acompanhando a nossa programação. Ó, os pedidos de orações estão aqui, tem muita gente mandando, então vamos printar, aproveitar essa manhã para a gente orar um pelo outro, até porque nós somos irmãos aqui e nós nos conhecemos pelo chat, né? Estamos juntinhos todos os dias. Manda um abraço para a dona Geralda, que está aqui assistindo, está nos ouvindo em off, está só ouvindo ali a vozinha, acompanhando. Clarice Araújo aqui, a graça de Jesus seja com todos. A Raquel antes também, a paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Ela pede oração pelo seu filho, que passa por dificuldades financeiras, desemprego. Ela pede oração pela filha também, que está passando problema de saúde. Muitos pedidos de oração e já tem gente aqui respondendo a nossa pergunta de hoje. E a Lulu Menezes também, vou ficar de olho nesse tema. É assustador ver o número de adolescentes com ansiedade e depressão. Tema oportuno e necessário. Programa muito bom. E ela está aqui com a gente e gostou do coral. Depois ela vai buscar o coral completo. Lulu, depois a gente tenta divulgar aqui para você achar ele completinho também nas redes. E agora, sabe o que você precisa ver mais? É um trechinho do programa MENAP e, claro, volta ali, volta. Você precisa ver mais isso aqui também, ó. Volta. Qualivinil, gente. Falha nostra. Quero falar desse parceiro Qualivinil Tintas, que também está aqui com a gente. E quem traz o recadinho hoje, quem vai falar da Qualivinil, é ele, Luciano Neto. Cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente, podendo ser minimalista, moderno, clássico. A Qualivinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita. E você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo. Acesse www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Olha só, recadinho dado, ficou interessado. Recadinho dado, falei certo, né? Ficou interessado, quer entrar em contato? Ó, site na telinha, qualivinil.com.br. Acesse agora mesmo, o atendimento é personalizado, hein? Vai dar bom vocês dois aí, você e a Qualivinil atendendo a sua necessidade aí nesse projeto. Que Deus abençoe, hein? E agora sim, nós vamos assistir um trechinho do programa MENAP, um programa maravilhoso que vai ao ar aqui na IPP-TV, gente. Ele é voltado para o público masculino, mas eu vou te falar, fala com todo mundo, esse programa é para todos. E o tema era Jovens Discipulando Jovens. Acompanhem. E talvez seja interessante pontuar as diferenças, né, do que é evangelismo, o que é discipulado, o que é aconselhamento, né? Então, se você pudesse falar um pouco disso, só para o nosso ouvinte ter claro isso, né, quais são essas três atividades, que são todas complementares e importantes, certo? Verdade. Eu acho que a gente precisa saber quem é a pessoa que a gente, né, está abordando, em que situação ela está, para saber que providência vai ser tomada, né? Se a pessoa ainda não conhece a Cristo, se ela não tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, o primeiro passo é o evangelismo, né? Você vai falar para ela das verdades básicas e a partir do momento que ela entende e que ela aceita isso como uma verdade, aí você pode passar para um discipulado, né? E porque não adianta você falar para ela que Deus te deu um mandamento e você precisa cumprir esse mandamento se ela acredita que a Bíblia é só um livro. Então isso não vai ter força nenhuma para a vida dela. Então, a partir do momento que essa pessoa é uma convertida, aí sim se aplica um discipulado, né? Para que você possa caminhar junto. E a ideia é que toda igreja, né, todo cristão, todo jovem, passe a discipular um ao outro, porque às vezes a gente tem na nossa meta de vida como jovem, né, estudar, conseguir um emprego, depois comprar um carro, um apartamento, casar, ter filho, e essa é a nossa meta de vida e a gente está focado nisso. Mas eu acho que dentro desse processo todo, como jovens, a gente precisa inserir aqui, cuidar de pessoas. Verdade. E enquanto eu estou procurando um emprego ou enquanto eu estou trabalhando, eu também estou preocupado em ter tempo para cuidar do outro, em ter tempo para suprir a necessidade do outro espiritual.
E às vezes a gente é tão egoísta que vive tanto o nosso dia a dia, vive tanta correria, que pouco importa, sabe? Se o outro está precisando de alguém, e sempre está, todos nós precisamos, né? Deus nos fez seres relacionáveis. E às vezes a gente não está preocupado em suprir isso. Às vezes a gente está preocupado em receber, né? Eu quero ser discipulado, eu quero que alguém preste atenção em mim, eu quero que alguém tenha cuidado com a minha vida, mas eu não quero ter essa responsabilidade com ninguém. Eu não quero caminhar com ninguém. Mas eu acho que dentro da nossa vida, essa precisa ser uma preocupação. Eu preciso caminhar com pessoas, eu preciso discipular pessoas. E aí, a partir do momento que você tem um conhecimento bíblico mais avançado, que você se dedicou tempo, né, da sua caminhada para conhecer mais a Deus e para ser moldado por Ele, você pode começar a aconselhar biblicamente outras pessoas, né? Porque eu falo que o aconselhamento precisa ter uma base bíblica mais profunda do que o discipulado, porque talvez se você der um conselho que não seja bíblico para alguém, você pode estar trazendo, né, mais prejuízos do que ajudando essa pessoa. Então você precisa estar muito bem biblicamente e emocionalmente também, porque o aconselhamento ele mexe com você, né? Às vezes você se envolve muito e você ouve outros problemas e se o jovem não está com suas ideias muito organizadas, não está emocionalmente, né, instável, ele acaba se envolvendo, se abalando junto com aquilo e faz um efeito contrário, né? Então eu acredito que o discipulado seja a missão e o dever de todo jovem e o aconselhamento, né, seja o nosso alvo, né? Eu preciso trabalhar e estudar a Bíblia para eu chegar no ponto de poder aconselhar outros e caminhar com outros nesse sentido. Muito, muito bom esse bate-papo. Ali estava, né, o nosso seminarista Marcos Mello, o presbítero Eduardo Teruia e a Lídia Dico, estava lá no comando ali da mesa, né, na apresentação. Foi ao ar no dia 13 de junho de 2019. O tema é Jovens Discipulando Jovens, MENAP. Então, se você ficou interessado, quer acompanhar esse programa na íntegra, que está muito bom, eu indico. E agora chegou a hora da nossa mestre Cuca. Sara Mello está aqui dando uma dica para a gente hoje, compartilhando uma receitinha muito especial. Essa receitinha os mineirinhos amam. Olha, eu tenho certeza que os mineirinhos amam e com certeza não é uma receita nova para eles não, viu, Sara? Mas essa é para nós, que não somos mineiros, mas que nós amamos uma boa culinária, que é o pão de queijo. Sara Mello ensina hoje a fazer um pão de queijo delicioso. Acompanha aí. Seja muito bem-vindo ao Cozinha Mais. Hoje você vai aprender a fazer o pão de queijo mais fácil do mundo. Vem comigo! Com poucos ingredientes, você consegue fazer um pão de queijo fácil e prático. Você vai precisar apenas de polvilho azedo, creme de leite e, claro, queijo. Em uma tigela, coloque o polvilho, o creme de leite e o queijo e misture bem. Você pode colocar um pouco de sal também, mas dependendo do queijo que você usar, talvez nem precise. Você pode usar queijo curado, queijo Minas, parmesão ou pode fazer um mix desses queijos. É só misturar tudo isso. A massa precisa estar úmida e bem macia. Depois é só fazer bolinhas e colocar em uma assadeira com um espaço entre elas para poder crescer e não grudar.
logo após é só assar a 180 graus até dourar. Essa receita é muito fácil, não é mesmo? Já faz na sua casa para tomar com aquele cafezinho da tarde ou também no café da manhã. Te vejo na próxima semana com mais uma receita para você. Que delícia! Gente, pão de queijo maravilhoso. E ela fez um ali de goiabada que eu vou te contar. Tava muito bom, muito bom. Se você gostou, comente aqui. E eu tenho mais, hein? Que receita que você gosta? O que você gostaria de aprender a fazer aqui, ó? Manda uma sugestão pra gente. Quem sabe a Sarinha aí faz, hein? Ó, estamos abertos a indicações. E agora chegou o momento da nossa resposta, do nosso perguntado de hoje. E aí, você participou? Deixou sua resposta aí? Será que você acertou? Perguntinha na tela. Vamos lá. O que está escrito no último versículo da Bíblia? Opção A, eis que venho em breve, amém. Opção B, a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. C, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Opção correta, calma, olha só, vamos ver quem respondeu aqui, ó. A Cleude Rocha colocou a opção B. Alguém mais colocou a opção B que eu vi aqui. Deixa eu tentar localizar. Peraí. Será que foi só a Cleude que participou hoje? Não, a Fran Moraes colocou. A resposta é a letra B. Deixa eu ver quem mais. Eu acho que só as duas participaram hoje, hein? Então, vamos lá. Resposta na telinha. Resposta certa. Você que interagiu, você que participou, você acertou. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Referência bíblica, Apocalipse 22, 21. Ficou com vontade de ler? Porque esse versículo é lindo. Então, corre lá e já leia, porque está muito bonito mesmo. Fica aí essa dica para você meditá-lo, né, durante o seu dia nele. Ore também, né, quanto a isso. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. É a graça que nos ajuda, que nos auxilia. É a graça que, se nós temos um pouco de amor para dar, se a gente é gentil, se a gente faz coisas boas, é porque a graça de Deus é derramada sobre nossa vida e é por isso que nós fazemos isso. Então, leia o versículo e medite nisso. Graça e paz, Leonardo Maia, para você também. E agora, nós vamos falar da Hesion, exatamente, e a sugestão de hoje é esse livro. Eu vou perguntar para a produção, nós já temos o vídeo dele, produção? Será que a gente consegue passar hoje? Então nós vamos passar para você conhecer um pouquinho essa obra que estava em pré-lançamento, ainda estava, né, em pré-vendas no site da editora Hesion. É lançamento e domingo agora vai ser o lançamento oficial que acontece na igreja. Vamos conhecer um pouquinho. Saúde mental e espiritualidade. Nós precisamos falar sobre esse tema. Diferentemente dos outros tipos de doença, quem sofre de transtorno mental sente-se angustiado, desesperado e incapacitado. Além disso, nunca sofre sozinho, pois essas condições comprometem todas as áreas da vida, tocando em familiares, amigos e colegas. Mesmo numa época de tanto acesso à informação, ainda há pouco conhecimento sobre o assunto.
E esse é o primeiro passo para quem precisa de ajuda, quanto para quem deseja ajudar pessoas com essas necessidades. Produzido com todo o rigor proveniente da base científica e com a incontestável e relevante perspectiva da fé, Saúde Mental e Espiritualidade pretende trazer informações de qualidade com a intenção de contribuir ativamente para uma jornada promissora e bem-sucedida na área da saúde mental. Acesse o site editoresion.com.br e adquira o seu. Muito bom, né, gente? Você gostou? Fica essa dica para você. Você pode acessar o site agora mesmo, editoresion.com.br, e adquirir o seu. Lembrando que nós estamos tendo a Conferência de Saúde Mental e Fé, que está acontecendo aqui na IPP-TV, nesses 3 dias. Começou ontem, né, quarta, quinta e sexta, encerra amanhã. Então, todo dia tem uma participação de um profissional, do pastor, para falar do tema. E esse livro também faz parte dessa proposta. A conferência, na verdade, né, surgiu depois do livro, que foi escrito pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro e o psicólogo Marcionilo Laranjeiras. Então, você pode adquiri-lo também no site. Ele é uma espécie de manual para te orientar. Se você está passando por esse momento, para você entender o que está acontecendo, ou se você tem alguém na sua família que está passando por isso, para você entender como tratar. Aqui fala de diversos temas, como transtorno depressivo maior, aí tem também esquizofrenia e outras psicoses, temos temas como, deixa eu ver aqui mais transtornos mentais por causa de substâncias, e aí ele vem com uma abordagem, a visão geral do tratamento, o transtorno por uso, aí vem falando das substâncias, né, o tipo de substâncias, como tratar. Aí ele vai abordando cada substância e como tratar. Então, assim, é um excelente material. Fica essa dica aí para vocês, viu? Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. E a gente continua falando sobre esse assunto. Só que nós vamos falar sobre depressão na adolescência com um profissional psicólogo, doutor, né, que vai estar aqui com a gente, trazendo esse tema, Leandro Sola. Então, fique ligadinho, não saia daí, a gente volta já, hein? Venha louvar ao Senhor e aprender mais da sua palavra nos nossos cultos semanais. Segunda-feira é dia de conexão com Deus às 8 da noite. Nas terças, às 2:30 da tarde, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja comanda o Mulher Esperança. Quarta-feira, 8 da noite, tem Restaurado pela Palavra, promovido pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. E na quinta-feira é dia do culto à Grande Comissão, promovido pela Junta Missionária de Pinheiros, a partir das 8 da noite. Venha participar presencialmente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou assista pela IPP-TV, a sua TV missionária. Toda sexta às 8 da noite, você tem um encontro marcado com as lições do programa Bem Casados. O reverendo Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam convidados e falam sobre a vontade de Deus no casamento. Horários alternativos às segundas às 8:30 da manhã e aos sábados às 11 da manhã. Bem Casados, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Todas as terças e quintas, às 7:30 da manhã, você tem um encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior no Café, Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Horário alternativo, às terças e quintas, às 5 da tarde e aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Tudo Mais e você continua aqui ligadinho. A Delva participou aqui dizendo que a receita era muito fácil, que ela vai fazer porque ela ama pão de queijo, ai. E ela colocou o versículo também ali para oração.
A Neuza Torres está aqui com a gente, o Leonardo Maia, a Dilma, excelente papo, desafiando nossos jovens a serem responsáveis, que foi o papo anterior, né? Nós temos, e agora a gente vai continuar falando sobre isso, né? A Marisa Félix está aqui com a gente, a Teresia Matilde também está aqui acompanhando a programação. Então, nós vamos agora começar o nosso bate-papo sobre um alerta, né? A depressão na adolescência. A adolescência, nós sabemos, é um período da vida muito conturbado para alguns jovens, né? Cheios de altos e baixos. São as questões hormonais que interferem muitas vezes também nas emoções, nessa dificuldade de lidar com elas. Nós temos diversos outros motivos, que é essa mudança de fase, então são muitas coisas novas que chegam, muita informação, a pressão da sociedade, porque agora começa a existir uma certa cobrança que antes não existiam, né? Antes, por muito tempo, os jovens sempre chegava a responsabilidade, o cuidado, as lembranças, sempre são os pais que cuidam e chegam a essa fase, os pais começam a distribuir as responsabilidades, então é muita coisa acontecendo. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o psicólogo Leandro Sola, que está aqui com a gente participando e nos ajudando a entender um pouquinho mais como lidar com essa questão. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao Tudo Mais, que bom ter a sua participação aqui. Tudo bem, Tainá? Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo convite e vamos para esse papo que é tão importante e aproveitar esse mês, né, o Setembro Amarelo, para falarmos sobre saúde mental, depressão, suicídio, tudo aquilo que envolve a vida humana, sobretudo nesse aspecto da adolescência. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, viu? Ai, muito bom tê-lo aqui com a gente. E aí eu fiz essa breve introdução, e o que eu falei, basicamente, muitas coisas a gente conversa em rodas de família, essa mudança de vida, essa mudança de fase, deve ser hormônio, são tantas coisas, tantas causas que às vezes a gente acha, né, supõe ali, mas, na verdade, quando é que a gente tem que se preocupar, doutor, e falar assim, peraí, vou levar meu filho para conversar com um profissional, porque eu acho que ninguém melhor do que alguém ali para nos auxiliar, nos ajudar nessa fase. Certo, vamos lá. Primeiro que a adolescência é mesmo um momento de grandes alterações. Imagina que o nosso corpo está numa produção gigantesca de hormônios. Né? Algo fora do comum da nossa vida. E basicamente isso acontece no nosso sistema nervoso central, que impacta diretamente as nossas emoções. Então nós estamos sim, no momento da adolescência, vivendo uma grande transformação, oscilações do humor. Isso faz parte. Nós mesmos, se nós resgatarmos a nossa própria história, a gente vai perceber o quanto a gente era instável, difícil, reclamão. É uma característica da própria adolescência, né? E isso é intensificado, sobretudo, por conta dessas alterações no hormônio, sim, é verdade, mas existem outros fatores, né? A relação familiar, o ambiente familiar, as relações interpessoais, isso também acaba interferindo significativamente em como nós nos vemos, em como nós vemos o mundo, em como nós nos comportamos neste mundo. E aí, o que pode estar relacionado? Existe uma causa específica para mexer com essas emoções, para levar um quadro depressivo nesses adolescentes, nesses jovens, doutor? Talvez alguma situação na infância, algum acontecimento, por mais que, às vezes você conversa com a família fala, mas eu sempre tentei tomar tanto cuidado, a gente sempre foi tão feliz, e aí meu filho está distante, eu não sei o que está acontecendo. Vamos lá, na adolescência esse distanciamento é normal. Né? A gente vai experimentando o mundo, a gente vai explorando o mundo, é como se nós estivéssemos saindo de dentro da nossa casa e percebendo que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente vive dentro da nossa casa. Claro que algumas situações que nós experimentamos na infância, elas acabam impactando diretamente em quem nós somos, no nosso jeito de ser e de estar no mundo. Mas esse distanciamento é esperado, de certa forma, porque nós começamos a treinar habilidades que a gente deveria ter aprendido dentro de casa, nas relações fora de casa, né? Agora, quando você me pergunta, existe alguma coisa de forma objetiva que interfere ou que gera depressão?
a depressão e outros transtornos de saúde mental, eles são multicausais, né? Existem aspectos genéticos, existem aspectos sociais, o próprio temperamento. São muitas coisas que contribuem para esse desenvolvimento. E uma família que experimenta, né? Nossa, será que nós falhamos? Deixa eu dizer, todos nós falhamos. Todos nós. Isso não significa que a sua falha necessariamente vai interferir ou vai gerar um transtorno mental, um problema, um sofrimento mental direto, né? Um adoecimento. É a junção de vários recursos, de vários temperos que acabam gerando o sofrimento, o transtorno mental. Então não dá pra gente dizer foi isso ou foi aquilo. É um monte de coisa junta que contribui para que isso aconteça. Mas a falha na família vai acontecer, né? Somos humanos e imperfeitos. E é até importante que haja falha nas nossas relações, porque o mundo é falível, né? A gente precisa lidar. O mundo é incompleto, imperfeito, e a gente não precisa e nem dá para promover um ambiente dentro de casa perfeito. Isso não existe. Muito, muito interessante, muito bem colocado essa questão. E assim, né? Agora, até pensando nisso, que você falou que é comum que na fase da adolescência haja um certo distanciamento, né? Um silêncio Sim. maior, muitas vezes, dos filhos, aquele filho todo comunicativo, criança que contava e ria, começa já a poupar algumas histórias. Como é que foi tal evento? Foi bom. Como é que foi ela hoje? Foi legal. As respostas parece que vão diminuindo, muitas vezes os pais vão ficando angustiados, né? E como é que a gente pode lidar nessa questão, né? Como é que os pais podem, nesse momento, compreender essa mudança e lidar de uma forma também saudável, sem muita cobrança, sem, né, aquela parte que às vezes vem chatear, muitas vezes, né? Machuca às vezes, né? As cobranças, né? Porque às vezes não há esse entendimento, né? Os pais vivem o luto do bebê, né? Os pais precisam lidar com aquela transformação. Nós tínhamos o nosso filho aqui conosco, sempre participando de tudo. É um luto. Cadê aquele bebê? Cadê aquele menino? Cadê aquela menina? Pois é, não existe mais. Cresceu. E à medida que crescem, também mudam-se as necessidades. Muda a relação. Então nós precisamos respeitar este momento que é tão importante. Claro, não significa que a gente tem que abrir a porta da nossa casa e falar, vá viver do jeito que você quiser. Não. Adolescente precisa de orientação. Precisa de um aconselhamento, de um acompanhamento. Mesmo que distante, é o que eu costumo dizer e chamar de liberdade vigiada. Eu ofereço a liberdade, mas eu estou supervisionando ao adolescente toda a liberdade porque ele não está totalmente pronto ou devidamente pronto para este momento. Então eu ofereço a liberdade, mas eu supervisiono essa liberdade. Mas eu preciso entender que eu não tenho mais um bebê. Ele cresceu. E com isso mudaram-se as suas necessidades, a forma de ser, de se colocar, de se comunicar. Mas eu preciso ao máximo me mostrar disponível, tentar me conectar com os meus filhos naquilo que a gente se encaixa, um filme, um passeio, alguma coisa, tentar penetrar no mundo do meu filho para que ele me tenha ali por perto, a fim de que eu possa ser um lugar seguro, um conselheiro, alguém que possa servir de cuidador e orientador. Então é importante que mesmo nessa transição a gente entender, mas ainda assim não também se afastar, né? Porque às vezes pode ser um processo um pouco perigoso esse afastamento, né? Às vezes o pai fica chateado, fala, então você quer ir sozinho, né? Então eu vou te deixar. Mas a gente está participativo. Até porque muitas vezes nessa fase a gente percebe uma mudança que é boa, que você vê que ele está indo, mas também a gente percebe, às vezes, algum comportamento que a gente tem que ficar de olho, né? Eu queria até entender, porque tem muitos adolescentes nessa fase, é muita fase de timidez, de vergonha, né? E nós temos pessoas que têm características diferentes, um pouco mais introspectivo. E como que a gente pode, nesse processo, observar a característica do nosso filho e compreender? Não, ele é mais introspectivo, faz parte, ele está saudável, ele está bem, ele só é mais caladinho.
Ou Uhum. não, meu filho tá diferente, ele tá com sintomas aí que estão me deixando em alerta, está parecendo uma depressão. Como é que a Muito bem. gente fica de olho nisso? Depressão é um fenômeno complexo, né? Uhum. Esse distanciamento, esse silêncio é uma característica. Precisam haver outros ingredientes, outros sinais que vão sinalizando um adoecimento. Porque pode ser um traço de personalidade, né? Pessoas mais introspectivas, mais intratensas, mais para dentro, mais quieta, que é uma característica. Não tem nada demais, não é disfuncional você ser mais quietinho, mais na sua. É uma forma de ser, né? Assim como existem os extrovertidos que talvez sejam mais acolhidos, mais admirados, existem também as pessoas que são mais na delas. Necessariamente nem a vergonha, porque a vergonha está associada ao julgamento. Eles não necessariamente ficam se importando muito com o que estão pensando, é só um jeito de ser, mais quietinho. Mas vejamos, quando a gente trata de depressão, esse isolamento é um sinal, mas isso não configura necessariamente que ele está deprimido. Precisa haver, sei lá, um isolamento, uma dificuldade de se expressar, pensamentos disfuncionais, mais negativo, mais catastrófico, sem esperança, apático. Aí você vai somando os sinais, e aí a gente vai pensando, poxa, ele é só quieto? Não, ele é sem esperança. O que você acha da sua vida? Ah, acho um saco, acho uma droga viver. Opa, tem alguma coisa aí perigosa. Mas o que você acha da sua vida? Ah, eu gosto da minha vida, estou mais feliz. Consigo perceber ele transitando um pouco mais, conversando um pouco mais, ainda que do jeitinho dele, né? Os sinais de alertas aparecem com essas falas mais depreciativas, autodepreciativas, falas com desesperança, ou um desinteresse completo, absoluto, uma mudança no sono. Tá dormindo muito, tá dormindo pouco, tá comendo muito, tá comendo pouco. Todas essas coisas podem servir de referenciais para a gente considerar se é só uma pessoa mais introvertida ou se existe de fato um adoecimento. Uhum. Olha, eu entendi. E assim, quando a gente percebe esses sinais, é importante a gente ter essa conversa, perguntar se ele quer uma ajuda, se ele quer uma pessoa de fora, um profissional para acompanhá-lo e assim levá-lo a um psicólogo, né, por exemplo? Ou é uma coisa que, Sim. e se caso ele fala, não quero ninguém, não quero ajuda, a gente respeita a sua opinião, como lidar nesse momento, hein? É um grande desafio, né? Porque a gente também lida com a vontade do outro. No entanto, ele é nosso filho. É a nossa responsabilidade. A gente pode providenciar meios para que ele receba esse tratamento, essa avaliação de um profissional. É importante, né? Mas sim, eu devo me aproximar e dizer, meu filho, eu estou percebendo que algumas coisas não andam bem. No fundo, quando a gente não está bem, a gente deseja ser cuidado. A gente só precisa entender como eu consigo oferecer isso para ele. A pergunta mágica, ao invés de eu dizer, sair dizendo, sair falando, sair fazendo, é, meu filho, você acha que existe alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Eu estou tão afoito em querer resolver que eu esqueço de perguntar para ele, ele pode me ajudar nisso. Pai, quero uma ajuda. A não ser em estágios mais graves, mais complexos, mais agravados da doença, que talvez exista um completo abandono. Mas ainda assim eu devo estimular e providenciar, sim, que ele passe num atendimento especializado para que seja feita uma avaliação adequada do caso dele e estabeleça um tratamento adequado para a necessidade dele. É bem interessante, né, essa colocação aí, porque é esse cuidado, né, e eu percebi que são, às vezes, a forma como a gente pergunta, né, a nossa pergunta pode ser a Justamente. chave que vai levar a um processo de ajuda, muitas vezes.
essa Justamente. sensibilidade, ao saber falar, que vai conseguir Uhum. ir tendo acesso a eles, né. Isso é E fundamental. você vai abrir. Ah, deu uma travadinha. Você vai se comunicando com ele de um jeito que ele se sente acolhido. Uhum. Né? Então eu posso perguntar, eu não sei. Eu pensei nisso, eu pensei naquilo. O que, que você acha? Claro que eu não devo deixar a cargo dele resolver tudo, mas nessa conversa a gente começa a construir algo junto. Né? O que, que você acha disso? Ah, não gosto. Ó, entre este e aquele, qual que você prefere? Né? Uhum. Você acha que se eu fizer assim te ajuda mais ou te prejudica? Acho que me ajuda. E depois de oferecer o que vocês combinaram, como é que foi para você? Te ajudei? Foi bom? Vamos fazer isso mais vezes? Vamos tentar evitar aquilo, então? É proporcionar um ambiente seguro de ajustamento, de tentativas e erros, mas sim, me dispor e às vezes intervir de maneira mais, eu vou chamar de dura porque eu não estou encontrando uma outra palavra, mais assertiva, né? De ser mais assertivo na condução do caso, porque dependendo de como ele estiver, não tem nem condições mais de decidir, tá tão sem energia que eu empresto a minha energia para ele. Eu falo, bom, agora chegou a hora de eu intervir aqui. Agora sou eu, apesar do seu não desejo. Eu preciso fazer isso por você. É por amor, é por carinho, é por cuidado. Uhum. Ó, nós temos uma mensagem aqui, doutor, da Dilma Novaes. Ela colocou assim, ela colocou aqui, será benção ouvir meu irmão querido, Leandro Sola, sem saber já me ajudou muito, viu? E aí ela coloca ela dá um testemunho, ela coloca assim, né? Olhando para a minha adolescência no contexto da igreja, percebi que muitos de nós nos tomávamos jovens e adultos imaturos por não ter uma boa doutrina e um equilíbrio entre as emoções, a emoção e a razão. Hoje, adulta, mãe de um filho único, vejo que, pela graça de Deus, ele nos ajudou a criar nosso filho. Hoje, um jovem de 19 anos, sabendo explicar a razão da sua fé. Aí ela colocou aqui, PS, não deixamos ele numa bolha, com proteção excessiva, né? Aí ela falou, ela compartilhava as dores e as falhas também deles como pais para o filho, né? Nesse processo de criação. Quando a gente vê uma situação como essa até, né? É muito difícil falar se existe uma fórmula de criação, né, que vai dar certo. Porque alguns, eles têm esse relacionamento mais aberto com os filhos, né, de compartilhar históricos de vida, de passado. Olha, isso deu certo comigo, não deu? Alguns já tentam se manter um pouco mais na proteção, às vezes tem receio de falar e vai influenciar. E se eu conto isso aconteceu comigo, ele vai talvez me achar fraca, não uma referência, então eu não posso, talvez, falar. São muitas as dúvidas, é um desafio para os pais, né? Sim, com certeza. Mas tem uma forma que você fala, olha, essa aqui pode ser que é a que mais tem dado resultados bons na criação dos filhos. É difícil, né? Os filhos, quando eu escuto as queixas, isso talvez auxilie mais nesse processo ou não? Vamos lá. Um abraço, Dilma querida. Muito bom saber que de alguma forma foi útil, né? Esse é o nosso objetivo de vida, ser útil para quem está perto, para quem está longe. O importante é sermos úteis um na vida do outro. Um abraço para vocês. Eu costumo dizer que não existe, não só eu, né? Mas as pessoas, num contexto geral, os estudiosos, as pessoas que se debruçam nas relações, não existe necessariamente um único jeito, mas existem características que são importantes, né? Um ambiente de afeto seguro, né? De previsibilidade, de aceitação, de parceria, né? De correção, mas também de legitimação e reconhecimento. É o que a gente chama de equilíbrio, né? Não é só cobrar, mas é também reconhecer. Não é só corrigir, mas é também dizer, uau, tá indo muito bem, entende? São afetos que permeiam, ou que devem permear qualquer relação. Esse ambiente de segurança, de aceitação e de confrontação empática é um ambiente que favorece mais o desenvolvimento. E não dá para a gente
desenhar, né? Olha, façam isso que vai dar certo, né? No geral é isso, mas não existe um único caminho. A gente precisa identificar quais são as necessidades dos nossos filhos. Qual é a necessidade emocional básica deles, né? Alguns precisam mais de acolhimento, outros precisam mais de autonomia, outros precisam mais de limite. Depende, cada filho tem uma necessidade. E a gente precisa estar atento sobre as necessidades dos nossos filhos. Aquela birra que ele está fazendo, é um pedido de limite? Ou é um acolhimento que não foi dado devidamente? E a gente vai precisar tentar entender, né? Porque a gente vai lá e já, para com isso, birra, coisa feia. Às vezes meu filho, calma, tá tudo bem. É um confronto, não precisa fazer isso. Se você quiser um abraço, peça. Tá tudo bem. Ou se é um limite mesmo, olha, isso é feio, não gosto de quando você faz isso. Isso não te ajuda, isso nos distancia, isso não nos aproxima. E é isso, né? É tentar identificar o que é necessário para ele. E isso a gente consegue observando, isso a gente consegue perguntando. Deu um cortezinho ali, a gente consegue, estava finalizando, a gente consegue ir conversando, perguntando. E se relacionando de maneira intencional com os nossos filhos. Né? Se aproximando. Muito bom, muito bom. E assim, nós saímos dessa pandemia, eu lembro que quando teve tudo isso, foi uma preocupação geral de como seriam nossos jovens, nossas crianças, né, passando por esse período. Nós já estamos em 2022, agora a gente já vê vários lugares já sem máscara, os alunos, os jovens já estão interagindo. Fica uma atenção extra ainda para os pais, para os familiares, a escola ainda, observar ainda o seu desenvolvimento? Implicou muito nesse desenvolvimento deles, doutor? Com certeza absoluta, né? Vamos olhar para nós, adultos. Como nós ficamos pós-pandemia, né? Quantos prejuízos a gente observa na nossa própria condição, né? Quantos estresses nós fomos expostos. E a gente está falando de adultos que supostamente têm uma maior condição de reflexão, de pensar, de se organizar. Agora imagine uma criança e um adolescente que está num processo de desenvolvimento tão importante, tão intenso. Vivendo tudo isso. É esperado que haja dificuldades, é esperado que haja uma perda, um prejuízo, um retrocesso em algumas coisas. É esperado. Né? Muitas pessoas enlutadas, muitas pessoas viram seus pais perdendo o emprego, crise financeira. Tudo isso gerou um grande impacto e nós precisamos ter paciência com esse momento, né? E se porventura notarmos algo mais evidente, um sofrimento mais evidente, procurar ajuda, sim, né? Tentar dar um suporte no manejo, no entendimento. Muitas crises de ansiedades foram abertas, depressão e outras tantas alterações e impactos à saúde mental. Então, é natural que muitos tenham experimentado e estejam experimentando algum tipo de sofrimento. É inevitável, o mundo sofreu. A gente diz agora antes e depois da pandemia, né? Foi um marco. Imagina o que aconteceu dentro de nós. Imagina o que aconteceu dentro deles. É muita paciência, compaixão. E quando a gente perceber que está fora, muito fora, procurar um apoio médico, procurar um apoio psicológico nesse momento. Gostaria que você deixasse então uma mensagem final e os seus contatos para quem quiser conhecer, quem quiser acompanhar o seu trabalho também ou entrar em contato. Tá. Antes eu quero talvez pedir desculpa porque a internet travou em alguns momentos e eu sinto muito. Quem sabe na próxima vez eu esteja aí para a gente conversar ao vivo. Sim, né? Vai ser um prazer, será muito bom.
Mas vamos lá. Eu quero dizer que é uma coisa até que eu tenho dito nesses últimos encontros, aproveitando Setembro Amarelo, né? E como nós estamos num ambiente cristão, eu sei que existe muito preconceito ainda, infelizmente. A fé, ela é um instrumento protetivo e muito poderoso. Essa ciência reconhece que a fé é um instrumento de proteção à saúde mental e a promoção à saúde mental, mas isso não quer dizer que é um imunizante. Ela é importante, para não dizer fundamental, mas isso não quer dizer que quem tem fé não passa ou não passe por momentos de sofrimento mental. Então, se você estiver em sofrimento mental, eu quero dizer que você é humano. E a humanidade permite que a gente experimente isso. Não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de procurar um atendimento. É um recurso que o Eterno também deixou pra gente, que Deus deixou pra gente. Ele é a fonte de toda a boa ciência, então faça uso das boas ciências. Procure ajuda, procure orientação, porque existe tratamento e a sua vida pode ser melhor quando você se submete a um tratamento, tá? É isso, humanidade. Um mundo caído, a gente vai experimentar. Nós não estamos imunes. E tá tudo bem. Lidar com com dificuldades, com dor, né? A gente não quer esse sentimento, né? E às vezes essa luta para não tentar esse sentimento que faz parte, né? Dessa humanidade faz parte disso. Às vezes, né, vem essa angústia, esse medo, né, doutor? Os contatos, eu coloquei seu Instagram, Leandro Sola. É psicólogo.leandrosola. Ah, isso, a gente pode procurar lá, psicólogo.leandrosola. E lá você vai ter as minhas informações, como tentar me encontrar. Quem sabe a gente conseguir um horário na agenda para um atendimento. Mas enfim, passeiem por lá que vocês vão recebendo algum tipo de informação. Tá ótimo. Nós vamos então, psicólogo Leandro Sola. Agora lá sim. Muito bom. Agradeço ao trem aqui, Maria Fumaça, ele colocou, hoje à noite ele vai ter uma conversa com um jovem, a Dilma também participou, a Paula também deixou aqui um comentário, muita gente participando, gostando dessa conversa. Vocês podem continuar também esse bate-papo, tirando essas dúvidas e acompanhando todas as indicações pela página também do Instagram ali, e quem sabe futuramente, né, numa necessidade até mesmo fazendo um agendamento ali. Isso. Obrigada, doutor, mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, Tainá, o pessoal da IPP-TV sempre queridos comigo, viu? Eu sou muito grato pelo carinho, pela confiança. Que bom. Portas abertas sempre. E eu agradeço também você que participou da nossa programação. Espero que o programa de hoje tenha falado muito ao seu coração, tenha te auxiliado em algum momento, em alguma fase específica. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Fiquem todos com Deus, lembrando que hoje à noite continua a nossa conferência Saúde Mental e Fé. Então você é o nosso convidado a partir das 7 da noite. E logo mais, o nosso Jornal de Notícias Boas. O Jornal Notícias do Bem com Roberto Quirino. Eu fico aqui, mas amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Um beijo, tchau, tchau.